Nos versos 25 e 26, tem um outro ponto interessante para a gente. Eu vou pedir para alguém ler para a gente, por favor. Os versos 25 e 26. Portanto, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Olha só, de novo, Cristo aqui, ele alerta o seu povo. Ó, eis que vou-lo tenho predito, eu já tenho avisado vocês de antemão. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, ele quem? O Cristo, ele está lá no deserto, não saiais. Se disserem, ele está no interior da casa, não acreditem. Por que Cristo está dizendo aqui? A gente viu que no ponto anterior, muitos falsos cristos e falsos profetas fazendo grandes sinais, tá certo? E depois Cristo ele alerta aqui, dizendo que esses falsos cristos e falsos profetas, eles vão andar por essa terra, dizendo serem eles mesmos o próprio Cristo. Pra gente não se enganar. Exatamente. Então se falar, olha, Cristo veio, Cristo está em tal lugar, Cristo está curando pessoas em tal lugar. O que ele pede pra gente? Não acredite nisso. E por que Cristo diz? Esse é um ponto interessante. Deixa marcada a sua Bíblia lá e pode ficar em Mateus 24. Eu vou dar um pulinho lá em 2 Tessalonicenses e depois a gente volta aí. Mas se você quiser ir lá em 2 Tessalonicenses, fica à vontade. Eu vou ler o texto que está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 8 a 12. Paulo, ele vai falar a respeito do aparecimento do anticristo. Lembrando que o anticristo não é alguém que se opõe a Jesus, tá certo? Mas é alguém que procura parecer Jesus ocupando o lugar que é devido dele, tá certo? O anti aqui não é de contrário, mas é aquele que se parece e toma o lugar. E lá ele diz o seguinte, ó, 2 Tessalonicenses, se você quiser marcar esse verso, fique à vontade, porque ele é fundamental para a gente compreender esse ponto aqui. Capítulo 2, do verso 8 até 12. Olha o que está escrito aqui, ó. E então será revelado o iníquo. Esse iníquo é o anticristo, tá? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, ele vai ser destruído na vinda de Jesus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, esse anticristo, ele age segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui a gente vê a manifestação do próprio anticristo, e aqui Paulo diz pra gente que esse aparecimento, esse surgimento do anticristo, imitando a Jesus, é segundo a eficácia do poder de quem? De Satanás. É o próprio Satanás que vai imitar a volta de Jesus. E ele vai começar a operar sinais, ele vai começar a fazer milagres, e a gente tem aquela ideia de Satanás vermelho com chifre, né? Ou se você quiser, de repente, hoje tem uma série, né, que tem um Lúcifer bonitão, né? Que, né, tá mais, né? Ele tá dando aquilo para melhor, né? Então, Satanás é daquilo para melhor. Satanás, ele é um anjo de luz, tá certo? Por mais que as suas ações sejam diabólicas, ele é um anjo de luz. Então, se ele surge no esplendor da sua glória, que foi concedido na sua criação, você não vai falar que ele é o diabo, tá certo? E se ele começa a realizar sinais, e milagres e grandes prodígios, dizendo ele ser o Cristo, e você ficar só com aquilo que ele está fazendo e não se firmar na palavra de Deus, você vai ser enganado. Por isso que Paulo ele fala, ó, vai ser permitido esse engano para que todos aqueles que não creram na verdade, que não aceitaram a verdade no seu coração, o quê? Tomem a decisão. E eles vão ser enganados. Porque os seus olhos vão ver os grandes sinais, vão ver os grandes prodígios, e eles vão acabar deixando de lado a palavra de Deus e aceitando, né, o que Satanás, imitando
a Cristo vai dizer. Tá bom? Então, esse é um ponto essencial aqui. Antes da volta... Pode falar, Pedro. Essa segunda parte, né, de Tessalonicenses, eu acho interessante, né, que ele fala exatamente isso que você colocou agora no final, porque recusaram-se a conhecer a verdade, a se aprofundar, né, a estudar a palavra de Deus. Então, Deus nos entregou ao próprio pensamento, ao próprio erro, ao próprio engano. Não é a vontade de Deus, mas é uma escolha pessoal. Exato. Então, eles serão enganados porque, por decisão pessoal, não tiveram amor, né, pela verdade. Exatamente. Então, são enganados pelo que veem, pelo que ouvem, pelo que assistem, pelo que a mídia divulga, né? Uhum. E é fácil ser enganado, porque aí nesse verso de 2 Coríntios, já posso ler esse aqui? Pode ler para mim, por favor. 11, 14. Isso. Aí Paulo, ele diz bem claramente, né, por que pode enganar, se possível, até os escolhidos? Porque diz aqui, olha, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Né? Esses espíritos, eles podem enganar, sim, se a pessoa não estiver firmada na palavra de Deus. Exatamente. E ele se transforma em anjo de luz. Você vê, né, aquele ser esplendoroso, você acredita que é quem? Né? Que é um anjo de Deus. Né? Porque isso é interessante, né? Porque até mesmo essa ideia de Satanás, ele trabalhou todo esse tempo. Né? Então ele começa lá na Idade Média, vamos pintar o diabo aqui, de bode, de vermelho, de chifre, né? Cria um ser mitológico, as pessoas passam lá, nem acreditam nisso, né? E aí, o grande propósito dele é que as pessoas não acreditem que ele exista. Porque quando ele surgir como um anjo de luz, né, no poder da sua glória ali, que foi concedida a ele na sua criação, dizendo ser ele o Cristo, muitos serão enganados. Né? Aqueles que não tiverem um amor à verdade, eles vão ser enganados. Mas nós, que estamos estudando, né, estamos aqui já melando, né, o plano dele, nós fiquemos fortes naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando.